Nesse cenário local também, o Ibovespa subindo 0,59% aos 158.263 pontos. Dólar cai 0,06% na realidade, aos R$5,530. E você que está aí no nosso chat, no nosso WhatsApp, mandem seus pedidos aqui pra gente, porque o nosso Marcelo Coutinho já está na bancada. Boa tarde, Coutinho. Ei, tudo bem? Tudo certo, e com você? Tudo bom. Tudo bom, então? Vamos partir para análise desse Ibov, então, Coutinho? Bora, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sandrinha, Andrezão. Vamos lá, pessoal, voltei. Mercado meio que no 0 a 0 hoje, né? Enquanto a Mari falava, eu dava uma olhada nos gráficos e olha que interessante, né? Quando você pega aqui, a gente apelidou carinhosamente 5/12 de Flávio Bolsonaro's Day. Então, olha assim, se você pegar o mercado hoje, a gente está exatamente falando de índice, né? Exatamente no ponto da queda. Então, a gente, mercado baixista, pivô de baixa, tudo aquilo. Mercado hoje, o candle de hoje, o mercado fechando agora, não diz absolutamente nada, corpo pequeno, um pouquinho de pavio em cima, um pouquinho de pavio embaixo, o mercado chegou a negativar, o mercado agora chegou a positivar, volta um pouquinho, ou seja, absolutamente nada. Então a gente segue meio que no 0 a 0. Nas próximas entradas a gente vai trazendo o intraday para vocês, mas em termos de escopo diário, a gente fica meio sem saber o que acontecer, né? Pivô de baixa está desenhado, o 159.010 está aí para vocês, mas até lá a gente tem minimamente aí 2.000 pontos e 2.300 pontos de queda. No caso do dólar, o dólar chama atenção, né? Então assim, primeiro com relação ao Bolsonaro's Day, também a gente está exatamente no mesmo ponto, R$5,521 foi a máxima do dia 5/12, e aí transitamos, estamos no 0 a 0. Eu coloquei aqui, né, não faço isso, fiz excepcionalmente agora, R$5,571, isso foi a máxima do candle de hoje. Para R$5,521, que é o corte, você está falando de uma volta de 50 pontos. Então nota que este candle chegou a ficar completo, ou seja, a gente chegou a subir 50 pontos, volta. A gente meio que está no 0 a 0 aqui, então, graficamente falando, ainda é uma figura de alta, então pianinho, mercado para baixo, seria índice para baixo, dólar para cima, mas, de novo, em figuras desconfortáveis. Então, vamos caminhar agora com a minha participação no programa, nas próximas entradas a gente vai vendo o intraday. Esse aqui, Mari, é o cenário que a gente tem por enquanto. É isso aí, Coutinho. Então, vamos repercutir alguns pedidos da nossa audiência, alguns papéis também que movimentam esse dia. Eu queria trazer para nossa conversa, Coutinho, as ações da Suzano, que é a ação que puxa o Ibovespa nessa tarde, uma alta de 5,64% aos R$52,60. A gente tem até uma notícia, né, Sandrinha, em relação a Suzano? Exatamente, Mari. Suzano inaugura nova linha de celulose Fluff em SP em São Paulo. A Suzano anunciou nesta quarta-feira a inauguração da nova linha de produção de celulose em sua fábrica em Limeira, no interior de São Paulo, onde investiu R$490 milhões no projeto anunciado em 2023. Com a inauguração, a capacidade da Suzano de produção de celulose Fluff usada em produtos como fraldas subiu de 100 mil para 440 mil toneladas por ano. O projeto envolveu a conversão de uma linha existente de celulose da fábrica com a instalação de uma máquina capaz de produzir fluff e celulose de mercado, afirmou a Suzano em comunicado à imprensa, Mari. Excelente, Sandrinha. Coutinho, Suzano, R$52,63, alta de 5,10%, é com você. Bora, vamos lá. Suzano bonitão, pessoal. Suzano tá comportada, tá fazendo exatamente aquilo que a gente previu, né? Inclusive eu tava fazendo meu relatório da PMEC, aí eu vi o call realmente foi a manutenção altista, né? Eu tava nesse ponto aqui, então inflexionou bonitão. E agora sobe. O que a gente tem que fazer com relação a Suzano, quem tá comprado, é ficar atento, porque 5191 você tinha um ponto de inflexão, né? Esse cara, ok, vazou um pouquinho, 5261, não tem problema. Só que o ponto de inflexão continua. Então, por favor, quem está comprado em Suzano, cola o stop. Essa figura gráfica, ela não é usual. Esse cara, na prática, geralmente dá mais uma lateralizada. E aí, se isso acontecer, esse cara vai inflexionar e vai cair. Então, cola o stop. Se estopar, vai estopar na máxima. Se subir, você segue no jogo. Comprados, bem comprados. É só a questão do 5191 que eu peço que vocês fiquem atentos. Ainda também na ponta positiva do Ibovespa, Coutinho, a gente tem as units de BTG Pactual, que avançam nesse momento 2,14% aos R$ 52,85. Queria análise para esse papel também.
Bora. No caso de BPAC decepciona um pouquinho, né? Você tinha aqui um pivôzão de alta, aqui eu tracei um outro pivôzão de alta, só que BPAC se recusa a subir, né? Então ela até começou o movimento e aí os últimos 3 dias úteis, hoje mais 2, BPAC lateralizou. Ok, sem problema nenhum, a gente vai pegar, vai limpar todo esse gráfico e vai traçar a nova formação. A nova formação de BPAC, ela é um canal. Então, assim, quem tá comprado agora, você tem um canal que me parece grande, você tá falando de 51225731, você tá falando conta rápida de 6,10 num papel de 57, é 10%. Então, assim, quem tá comprado em BPAC fica atento. No curto prazo agora, a BPAC pode, se ela der uma chance, fazer uma inflexãozinha aqui e dar uma subida. Os mais arrojadinhos coloca uma boletinha de compra praticamente a mercado, no intuito de levar esse papel para 57,31. Recordar é viver, isso é uma compra especulativa. Graficamente falando, você não tem uma figura interessante. Quem está comprado no papel nos últimos 2 dias úteis sofreu. Hoje o papel dá uma respirada, possivelmente pode seguir subindo até 5731. Vale também, Coutinho, as ações ordinárias da empresa sobem 0,46% nesse momento, R$ 70,49 para a mineradora. Vale tá impressionante, né? Sobe como se não houvesse amanhã. O ativo cota 7050, objetiva 7398. Vale ok, né? Vale tá entrando agora numa região de resistência. Você tem uma resistência a 7089 até 7204. Então, assim, quem está comprado em Vale, bem comprado, não precisa se preocupar. Não tem a priori nenhum sinal de formação baixista, mas vale eventualmente começar a pensar em mecanismos de proteção. Nota, o ativo cota 7050, chegou a tocar 7089 e deu uma relaxada. Então o que pode acontecer? Pode pegar a leve inflexão posterior alta. Às vezes, a leve inflexão não é tão leve, né? Quem estava com a gente hoje no manhã viu quando eu falei a leve inflexão, o dólar chegou a dar uma bela de uma pancada para baixo, depois voltou. Mas então, assim, fiquem atentos, você tem agora de 7089 a 7204 como possíveis resistências para Vale, comprados bem comprados, não abriria novas posições, simplesmente protegeria o que você tem até agora. Perfeito, Coutinho. Eu também vejo aqui no nosso painel Mover Pro um relatório do Goldman Sachs em relação aos preços do petróleo, uma perspectiva em relação ao preço do petróleo em 2026, 2027, 2028. Sandrinha, queria que você trouxesse aqui para nossa audiência o que o Goldman Sachs reiterou. O Goldman Sachs aponta que os preços do petróleo devem cair mais em 2026 com nova onda de oferta. O Goldman Sachs vê petróleo Brent em média a $56 em 2026, com uma sobreoferta de 2 milhões de barris por dia. Os preços do Brent poderiam ir para a média de $51 em 2026 com uma paz na Ucrânia. Queda na oferta de petróleo russa com ataques e sanções poderia elevar o petróleo Brent. O petróleo deve começar a se recuperar no quarto trimestre de 2026 e ir a $80 até o fim de 2028. Agora o petróleo Brent avança 0,27% aos $59,84, Mari. Perfeito, Sandrinha. Você até já colocou aí no gráfico, né, Coutinho? Manda Já. aí. Vamos lá. Olha só, pessoal. No caso do Brent, assim, canalzão de baixa, né? O Brent já vem caindo já praticamente segundo semestre de 25. Então, assim, o que aconteceu agora? O Brent eu já tirei aqui, tinha um canalzinho aqui no meio do caminho, tirei esse cara fora, porque o Brent foi a parte inferior do canal mais longo. Então, foco nesse cara. Quando a Sandra fala de um Brent a 56, faz sentido. Então, olha assim, pivôzão de baixo. Se você pegar esse cara e jogar ele para cima, você vê que os próximos pontos de Fibo, você tem um ponto a 57 e um ponto a 54. O que a gente tem que ver agora é o que vai acontecer com o Brent aqui. Você tem 2 suportes, então aqui é a mesma historinha para quem já acompanha. Isso aqui é leve inflexão para posterior queda. Então, assim, o Brent pode dar eventual respirada de curto prazo. Pode subir nessa região aqui de $60, que fica pertinho, inclusive, da média do canal, mas o Brent meio que já decreta uma nova toada baixista. Então, a priori faz sentido. Para quem opera, eventualmente, olhando Brent, Petro, Junior Oils, etc., por favor, atenção. Se você quiser uma referência de Brent para monitorar, $58,60. Se perder, pode azedar. Perfeito, Coutinho. Nesse sentido, vou pedir até para você analisar as ações preferenciais de Petrobras, que agora tem uma queda de 0,13% aos R$ 31,06, Coutinho.
No caso de Petro, né, recordar é viver. Eu tô falando de Petro em termos de proteção já faz um tempão. Eu até apaguei o desenho que tinha aqui, né? Eu tinha desenhado alguma coisa nesse estilo aqui. Petrobras, a priori, baixista, né? Eu já venho falando para vocês protegerem suas operações de Petro. Petro não podia perder 31,29, perdeu o objetivo de Petro 2,996. Então, por favor, fiquem atentos. Ainda que o movimento seja um movimento errático, né? Ou seja, não é aquilo que cai de uma vez. Ele cai, depois ele sobe, depois ele cai um pouquinho, depois ele sobe de novo, mas ele vai fazendo, né? Quando cai, cai mais, quando sobe, sobe menos, ele vai construindo um canal de baixa. Petrobras agora, o objetivo dela, 2,996. Prio também, Coutinho, ainda na esteira do setor aqui, Prio tem uma alta de 0,62% agora, aos R$ 38,81. No caso de Prio deu uma azedada, né? Porque assim, o gráfico você tinha um pivôzão de alta, tava tudo sob controle, parte inferior do gráfico, rompimento de topo, pivô de alta, tava bonitão. O problema de Prio, que me incomoda um pouco, é que ele chegou a subir, na hora que ele vai fazer o movimento de impulsão, Prio meio que deu uma desacelerada, né? Então essa formação aqui, ela é muito ruim, né? Você pode eventualmente, que é a pergunta clássica que vem depois disso, é falar, Coutinho, esse cara aqui pode pegar, faz nova inflexão e vai subir de novo. Não é assim que funciona, né? E o Prio, se você olhar, você já tem um canal de baixa traçado. Então este movimento aqui, ele é bem menos provável, não dá para falar que não pode acontecer. Dá para falar que ele é menos provável. Então, quem está comprado em Prio, por favor, atento, porque você tem dois problemas. Problema número 1, esse cara descer a 3754 e virar a 3754. Então, esse é um problema dividido em dois. O outro problema que eu tinha pensado é, este movimento começa a se mostrar um movimento também lento. Então você corre o risco de, dentro de um canal, o teu custo de oportunidade de pegar e você ficar preso nessa operação de Prio. Então, por favor, fiquem atentos aos dois pontos. Também queria passar, Coutinho, em relação às ações da Brava Energia, que agora operam com uma alta de 8,63% aos R$ 15,87. A gente tem até uma notícia para trazer para nossa audiência, certo, Sandra? Em relação a Brava Energia. Brava Energia salta mais de 10% após rumores de venda de poços e com previsão de aumento nos investimentos em 2026. A Brava Energia vem animando os investidores nessa semana, acumulando alta de mais de 17% nos últimos 5 pregões. E nem mesmo com o comunicado que encerrou os rumores sobre uma possível venda de ativos de exploração e produção para a Eneva foi suficiente para conter a alta das ações. Mas não é só o boato da venda dos ativos que chama a atenção dos investidores. Na quarta-feira, dia 17, o diretor financeiro da petroleira brasileira, Luiz Carvalho, afirmou que a empresa está planejando investir 550 milhões de dólares em 2026, segundo informações da Reuters. O montante representaria um aumento de 10% em relação aos investimentos desse ano, que atingiu cerca de 500 milhões de dólares, segundo estimativas da companhia. A declaração do diretor financeiro foi realizada durante um encontro com os jornalistas, Mari. Perfeito. Então, Coutinho, Brava Energia aqui para nossa audiência. Bora. Brava a gente falou de manhã, né? Brava realmente deu essa pancada, né? Eu já apaguei o gráfico anterior e redesenhei. Então, o que a gente tem para Brava? E o que eu falei de manhã e vou reiterar agora à tarde. Brava tem essa primeira resistência 1,6, 1,2. Nota que já chegou, a máxima de hoje foi 1,639 e recuou. O que pode acontecer com Brava? Brava pode pegar, como isso daqui é uma região de acumulação, esse cara pega, inflexiona e aí ele volta. Então, aqui dois problemas. Número 1, você vai devolver lucro, porque ele voltou. Número 2, você vai entrar num canal, vai ficar lateralizado, custo de oportunidade, seu dinheiro fica travado. Então, por favor, minha recomendação, coloquem um stop nessa região de 1,6, 1,2. O papel já caiu 1,5, tá 1,590. Caiu um pouquinho, tá no 590, porque este é o primeiro risco. Se eventualmente Brava continua subindo, não pega teu stop, beleza, você segue no jogo e aí você tem um segundo ponto de inflexão, que é o no 785. Chegando lá, mesma coisa, Brava subiu, cola teu stop próximo, porque aí eventualmente o que esse cara faz? Ele vai lá, vai no 785 e também faz movimento de queda. Por que tanta queda, Coutinho? Porque quando você olha o macro de Brava, Brava é para baixo.
Então, assim, você não tem ainda uma figura de cunho altista que suporta um movimento de Brava. O que você tem foi Brava nos últimos 4 dias úteis, pegou e deu uma espinada para cima. Só, nota que o ativo ele vinha praticamente de um movimento orgânico, né? Você tinha candles pequenininhos, na maioria spinning tops, dojizinhos e tal, e é isso que ele acordou. Beleza, só que ele acorda de uma tendência de baixa. Então, por favor, fiquem atentos para vocês eventualmente não devolverem essa rampada que Brava deu nos últimos 4 dias úteis. 16h15, eu vou trazer também agora lá fora as falas do presidente americano Donald Trump. Andrezão, se puder colocar até na tela o evento que o presidente participa. Trump estava falando até agora em relação a presidentes do Fed, ele afirmando que Christopher Waller é ótimo e que nesse momento está conversando com 3 ou 4 candidatos à presidência do Fed. Trump ainda fala que se encontrou com Waller ontem e que ele é excelente. Já sobre Michelle Bowman, ele afirma que ela é ótima também. Michelle Bowman, que também participa, é um dos membros, uma das dirigentes do Federal Reserve. Ele então elogia Bowman, elogia Christopher Waller, e a gente segue também ouvindo as falas do presidente americano. Vamos até fazer um sobe-som para entender o que o republicano está falando nesse momento, Andrezão. You know, you've heard me say I settled 8 wars, some going on for 35 years, one going on for 37, one going on for 32. And 8 wars, and I thought this would be an easier one. This is because of the animosity, the hatred. It's a little bit more difficult than we thought, but there's a chance we can get this done maybe soon. Sir. Remember that 25 to 30,000 people being killed a month, young people being killed a month. Steve, please. Então, o presidente americano Donald Trump estava realmente comentando sobre a questão da guerra. Ele disse que encerrou várias guerras. Vamos entender também a próxima pergunta. Say what? When you go to Rocky Mount, North Carolina tomorrow night, what's your message going to be? Well, it's not going to be that much different from what I did last night. I mean, we've had tremendous success. We're bringing prices down. We inherited a mess. And part of what we inherited was the worst inflation in 48 years. I say history, but we had the worst inflation. It drove prices up. And now we're bringing those prices down. But I'll be talking about that. I'll be talking about the fact that we secured the border, where literally nobody can come into our country illegally anymore. They came in from prisons and mental institutions and drug dealers and, you know, a lot o of bad presidente people. americano segue também comentando em relação à elevação de preços e que o governo dele está reduzindo esses preços. Ele também vai falar sobre uma questão na fronteira, sobre a entrada ilegal de imigrantes. A gente segue então acompanhando as falas do presidente americano Donald Trump, que também afirmou anteriormente, antes da gente até trazer essas novas falas, que o anúncio sobre a presidência do Fed vai ser feito nas próximas semanas. E até então, o secretário da Casa Branca, Scott Bessent, já havia falado que a decisão ia ser feita em janeiro. Então a gente segue também monitorando novas falas do republicano, mas por enquanto a gente vem trazendo também os seus pedidos. Mandem os seus pedidos aqui no nosso chat ou no nosso WhatsApp. Não esqueçam também de deixar o seu like. Sandrinha, é com você. Quem pediu um papel aqui pro Coutinho? Vamos começar com os membros do nosso canal. Tem prioridade na hora de fazer perguntas. Eles passam na frente aí nos pedidos. E eu vou começar então com o pedido do Paulo Meirense, que pediu pra gente já faz um tempinho. Ele tá de olho em Movida, Move 3. Bora, vamos dar uma olhada nesse cara, vamos ver o que está acontecendo com Movida. Movida, isso aqui aparentemente faz tempo que a gente não passa no gráfico. Primeiro que esse FIBA é antigão, né? Então assim, foi a ONU 337, da terceira não passa, em homenagem ao meu querido Leonardo, não passou, é o que o Andrezão tá aí, né? A gente tem que cantar, a gente tem que colocar o Andrezão na piada. Então assim, da terceira não passa, da terceira não passou. Então ficou ali restrito no 337, Movida cai. Gráfico longo, primeira coisa que você faz é jogar no semanal. E aí você pega e você pode refibar. Eu vou fazer o mais longo para a gente não ter problema eventualmente de pegar operações muito curtas. Movida altista, então tem aí sem problema nenhum. O ativo cota ONU 032, ponto de compra para esse cara, R$ 9,81. Comprados, estão mal comprados, né? Você vê que Movida cai aí nas últimas 2 semanas. Quem não estopou um ativo que chegou a 13,88
Agora a cota 10,32, então perdeu aí R$3 em 10, é um palavrão. E agora o ativo vem caindo. Então, eventualmente, se o seu call e a sua pergunta foi: posso comprar Movida? Pode. Você abre a boletinha no mercado brasileiro geralmente é a amarelinha de compra, R$ 9,81, gráfico semanal. Aqui tem aquela estratégia, para quem não conhece, você não precisa comprar tudo de uma vez. Por quê? Porque o upside é gigante para cima. Então, se você comprar e eu estiver errado, teu stop fica caro. Então aqui é aquela historinha, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Eticar pediu Gerdau e também pediu Itaúsa, Coutinho. Já deixa no jeito aí, a gente começa com GOAU4. Na verdade é Gerdau Metalúrgica, perdão. GOAU 4 e Itaúsa ITSA 3 para o Eticar, membro do nosso canal. Bora. No caso de GOAU altista, então sem grandes novidades por enquanto, né? Papel belezão, inflexionou, chegou a 1,184. Então, agora, o que eu espero desse cara? O ativo ele pegou, deu uma escorregadinha, mas de novo, né? Tá nas linhas do Fibro. Comprado, bem comprado. Fica atento com o stop na região ou abaixo de 11,84. Aqui você teria inflexão para a posterior alta. Próximo objetivo desse cara é, deixa eu tirar da frente, 1,229. Depois você pediu ITSA 3. Vamos dar uma olhada. Esse cara vai estar com gráfico limpo, né? Porque geralmente, dificilmente a gente tem solicitações de papéis ON, mas bora nesse cara. Ativo cota R$ 11,70. Puxa o histórico de Itaúsa, bonitão, o papel sobe como se não houvesse amanhã. O que você tem aqui agora? Você tem uma desaceleração, o ativo está restrito dentro de um canal 11,44, 12,17. Olha, para esse cara, o que você enxerga? Uma alta, uma lateralização, poderia continuar subindo. O que me desagrada? Me desagrada perda de topo. Por quê? Porque perda de topo gera um canal de baixa. Então esse cara meio que inflexionou no dia de ontem, só que inflexionou fazendo meio que um doji. Hoje tá no 0 a 0. Nota que o candle de hoje, se você der um zoomzão e eu limpar o gráfico, é praticamente um doji também. Então assim, Itaúsa chegou a subir, já devolveu tudo e já virou. Então me parece que está prevalecendo esse canalzinho de baixa. Então assim, se você está comprado, fica atento. O teu stop está na região de 11,44 abaixo, aí você escolhe como é que você quer estopar, por vol, enfim. Mas não deixa solto, porque se eu tiver certo, esse cara vira um canal de baixa e aí vai te devolver confirmando abaixo de 11,44. VEG para o Samir da Silva Rosa, membro do nosso canal. Ele até comenta, Coutinho, que você brincou há um tempo atrás que VEG estava rumo ao pó, é isso mesmo? Ficou marcado isso. É porque VEG estava caindo, olha só, Sandrinha, a VEG estava em 58, VEG chegou a 35 e aí eu fiz uma brincadeira que foi eternizada, que eu falei que VEG ia ao pó. Né? Aí o pessoal ficou meio bravo comigo, era uma brincadeira e agora pegou. Então assim, VEG agora ressurgiu. Pivôzão de alta para VEG, tudo sob controle. E aqui é a mesma figura gráfica de GOAU, tá? Então assim, o ativo sobe, bate na primeira linha, pode fazer uma inflexão, só você pegar esse cara e jogar ele daqui para cá, e flexiona, continua subindo. Comprados, bem comprados. Objetivo de VEG 5147, chegando lá é a mesma coisa, leve inflexão posterior alta. Objetivo de VEG R$ 54,73. Dúvidas? Olha para Vale, é praticamente a mesma formação de Vale. O Samir da Silva Rosa te elogiando aqui no nosso chat, Coutinho, falando que você é super um professor para todos os ouvintes e por isso que o pessoal leva na brincadeira. Não, zero. Não, tem uns que ficam chateados, tem uns que ficam bravos. Mas eu sei, Samir, eu sei que você é da família, entendeu? Mas tem uns aí que verdadeiramente ficam bravos com as brincadeiras. O Samir é da família e é mesmo. Ele é membro do nosso canal, tá sempre conectado com a gente, mandando mensagens aqui no chat. Você aí do outro lado da tela pode se tornar membro do canal também. É um valor simbólico de R$ 7,99 por mês. E isso significa que você acompanha o nosso trabalho, que você gosta do que a gente faz aqui pra vocês. E nós seguimos com os pedidos, lembrando que membros do canal tem prioridade na hora de fazer perguntas. Por aqui, acabei esgotando os pedidos dos membros do nosso canal. Vou partir para mais alguns que chegam aqui. O Leandro Parinos, 4690, pedindo CSN A3. Coutinho, CSN A3, vamos dar uma olhada em siderúrgica nacional. O ativo cota R$ 9,56. Formação gráfica não é lá dessas coisas, né? Assim, CSN caiu como se não houvesse amanhã, ficou lateralizada praticamente o ano inteiro, né? Entre 7 e 9, ficou fazendo esse swingão de canal, chegou a cair bastante em agosto. Agosto o papel pega e dá uma rampadinha. Agora,
CSN ficou meio que restrita aqui nessa região de 9,41. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias úteis que o papel não consegue rampar. Essa figura, ela ainda é uma figura de cunho altista. Então, assim, nem tudo tá perdido, tá? Aqui, a minha preocupação é tudo que lateraliza vira um canal. Tudo que vira um canal começa a te dar perda por tempo de posição, né? Ou seja, cuja oportunidade começa a marcar, ainda mais uma Selic de 15% ao ano. Se você ficar 1, 2, 3 meses com um papel lateralizado, é conta rápida de novo, 1, 2, 3% que você vai jogando fora a custo zero. Então, por favor, fique atento. Esse cara deveria tocar no 9,41 e continuar subindo. Se for para baixo de 9,41 azeda, aí o objetivo desse cara passa a ser 8,85 para posterior alta. Nota que é sempre posterior alta. A minha única preocupação e meu único incômodo, para quem, né, me acompanha, me conhece, é essa questão de ficar muito tempo posicionado com o papel. Então, só por favor, fique atento, quem está posicionado em CSN, se esse cara começar a ficar carregado demais. BB Seguridade, BBSE3 para o Alexandre Tomás, Coutinho. Bora. BBSE3, bonitão, né? Então, assim, BBSE assim, né? BBSE sofreu de tabela com o BBSA3, né? Então aqui tá o gap, inclusive, aí esse cara pegou, veio aqui para essa região de R$32 e agora deu uma mexida. Então, assim, beleza, o papel ele tem já uma formação gráfica altista, já saiu inclusive, né, dessa lateralização que a gente chama de acumulação, já entrou em alta sensível, ou seja, o papel realmente ele é altista. O que a gente tem que ficar atento aqui agora é BBSE3, ele bateu na primeira linha, né, 36,17, então aqui inflexiona, posterior alta, inflexiona, posterior alta. Então, assim, o ativo altista, comprados, bem comprados, stop tem que ter sempre, no teu caso é abaixo de 3,442, novas compras a critério, né, eu acho que você tem espaço principalmente acima de 3,617, ou seja, deixa esse cara terminar de cair, deixa esse cara se mostrar que efetivamente ele já rompeu 3,617, aí você pode fazer novas compras, pode fazer aqui, não tem problema. O objetivo final desse cara no Fibro tá cravado, R$39. Obrigada, Coutinho. A gente já passou por Brava Energia, esse era o pedido do Luciano B196 aqui no nosso chat, se ele quiser voltar um pouquinho a transmissão para acompanhar a análise do papel, porque nós já passamos pela análise. Eu sigo com os pedidos aqui, o Francis, de olho em 3 tentos, Coutinhos, no setor do agronegócio, sua análise técnica para 3 tentos. Bora, deixa eu colocar esse cara, por algum motivo ele não quer aparecer. Vamos ver por que ele não quer aparecer. Ele não quer aparecer porque eu estou digitando o ticker errado. Ah, garoto, hein? Hashtag todo mundo gosta da Sandrinha, hein? Obrigado, Sandrinha. Olha só, trend 3, cota 2, 3. Não, Coutinho, desculpa, eu que falei errado, na verdade. Ah, você me deu tenda. É TTEN3. Não tem problema. Tem 3. Falei errado, perdão. Daqui, 3 tentos. Tem problema, eu mantenho o hashtag todo mundo ama Sandrinha. Eu mantenho. O ativo cota, o no 629, ele tem um upside de 11,78%. Isso aqui a gente pode tirar fora. Na verdade, tudo isso aqui a gente pode tirar fora. Assim, 3 tentos ele é altista, tá? Também deu uma decepcionada aqui nos últimos 2 dias úteis. Está num ponto de inflexão. Então, assim, comprados, ok, bem comprados. Só não deixa, caso 3 tentos continue caindo, se distanciar de R$16,25, que é esse suportão, entendeu? Se esse cara começar a cair, aí os teus outros suportes estão lá embaixo. Então aí você vai tomar um calorzinho. Então, coloca um stop abaixo dessa operação. Os mais arrojados têm a famosa compra especulativa sob suporte, que é pegar, bater uma boletinha de compra e deixar ele subindo. Agora, a figura gráfica, sim. A figura gráfica é um envelopão lento, por quê? Porque a figura gráfica é longa, então não espere que esse cara pegue e dê uma pancada. Ele primeiro tem que repicar aqui nos 16, depois ele tem que subir aqui nessa região dos 17, para depois ele continuar subindo. Não me parece um movimento de curto prazo. Mas, no geral, comprados, bem comprados. Só, por favor, coloca um stop abaixo de 1,625. Excelente, Coutinho, 4,29, até para trazer novas atualizações aqui para nossa audiência. O presidente americano terminou as suas falas, então o evento acabou lá na Casa Branca. E para você que chegou agora, Trump tinha dito que vai anunciar na próxima semana um novo presidente do Federal Reserve. Ele também afirma que a entrevista com o Waller foi ótima e que uma entrevista com a Michelle Bauman, também dirigente do Fed, foi excelente. Então a gente segue acompanhando também
o mercado, mas eu vou trazer uma notícia também que eu vejo no Valor Econômico, vou até colocar aqui na minha tela para vocês poderem visualizar junto comigo aqui, em relação à Venezuela. Então, a Venezuela então autoriza a partida de navios petroleiros à China, de acordo com fontes. A Venezuela autorizou nessa quinta-feira a partida de 2 navios petroleiros em direção à China, de acordo com informações dadas por fontes anônimas ligadas ao setor de petróleo e gás venezuelano, à agência Reuters. Os 2 navios não constam na lista de embarcações sob sanções por parte do governo dos Estados Unidos. Nesta semana, o presidente americano Donald Trump determinou que todos os petroleiros alvo de sanções do país vão ser interceptados pelas forças americanas, caso naveguem em águas internacionais. Cada um dos superpetroleiros que seguem em direção à China carrega cerca de 1.900.000 barris de petróleos Mirrey, conforme dados da empresa estatal Petróleos de Venezuela. A gente ainda segue na matéria, que afirma que uma das fontes mencionou a Reuters que as embarcações navegarão com seus respectivos transponders desligados, então os GPS desligados. Recentemente, o presidente americano tem aumentado a pressão sobre o setor de petróleo da Venezuela. Na última semana, as forças dos Estados Unidos apreenderam o navio petroleiro sancionado Skipper nas proximidades do litoral venezuelano. Na quarta-feira, o site americano Axios relatou que Washington tem monitorado pelo menos 18 navios petroleiros na Venezuela. Essas embarcações estão sujeitas a sanções e serão apreendidas caso naveguem em águas internacionais. Outras embarcações têm desviado o curso para evitar os portos venezuelanos. Pelo menos 5 navios que constam no itinerário da PDVSA fizeram essa mudança de rota ao longo da última semana, de acordo com informações da mídia internacional. Nesse momento, Sandrinha, como é que está operando o petróleo WTI e o petróleo Brent? O petróleo Brent arrefeceu o viés de alta, agora avança 0,23%, $59,82. O WTI avança 0,34% aos $56 cravado, Mari. Perfeito, Coutinho. Se a gente puder também retomar essa análise em relação ao petróleo, por favor. Bora, olha só, eu coloquei o Brent no gráfico de 1 minuto, tá? Isso aqui não serve pra nada, a não ser ver se você tem alguma movimentação de curto prazo. Então assim, você vê que os candles permanecem do mesmo tamanho, de forma homogênea, fazendo um movimento harmônico baixista. Então assim, em termos de curtíssimo não mudou absolutamente nada, o Brent segue para baixo, e aí sim, de novo, voltamos, colocamos no diário, e aí a gente também mantém aquilo que a gente comentou, né? Então assim, o Brent é para baixo, eventualmente faz um movimento de correção. Agora, o objetivo desse cara é, e aí alguém chegou a comentar, não me recordo, falando de, foi a Sandrinha que falou, dos $55. O FIBO mostra $54,86. Então, por enquanto, tudo sob controle para queda. É só realmente o Brent pegar e passar desse duplo suporte que você tem nessa região de 5,8, 5,9. Excelente, Coutinho. Antes também da gente seguir com outros pedidos da nossa audiência, eu vou pedir para você analisar Bitcoin. Como é que tá operando a criptomoeda agora? Bora. Então, vamos colocar esse cara na tela. BTC USD. Ele tava no 0 a 0. Vamos ver se melhorou. Não melhorou e por sinal piorou, né? Então assim, o Bitcoin sem grandes novidades, baixista. A gente também vem comentando, né? Eu venho falando do Bitcoin também minimamente aí há mais de um mês. O pessoal com vontade de comprar Bitcoin, eu sempre muito cuidadoso e cauteloso com relação ao Bitcoin. Então tá aí, o Bitcoin para baixo. Cota $85.510, o objetivo desse cara $80 mil. O medo de perder o trem, ok, né? Trem de mineiro, né? Então, assim, quer comprar, beleza. Compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Qual é o problema da minha frase? É que você não consegue fazer preço médio positivo, né? Você compra, o troço cai. Você compra, o troço cai. Você compra, o troço cai. Uma hora, ele sobe ou o seu dinheiro acaba. Então, esse aí é a ideia que eu tenho tentado sensibilizar a todos na questão do preço médio negativo. Então, por favor, fiquem atentos, o Bitcoin permanece baixista, o seu objetivo permanece 85 mil para $80 mil. E, de novo, quem quer comprar, por favor, faça-o em quantidades pequenas. Aproveitando também que a gente já está no cenário de criptoativos, Coutinho, eu queria a sua análise para Ethereum também. Vamos dar uma olhada nesse cara. Esse aqui também faz tempo que a gente não olha, mas também deve estar numa formação gráfica muito semelhante ao Bitcoin, né? Então, assim, quando você olha, certinho, olha só, recordar é viver,
você pega esse cara, ele tinha essa LT, a gente pode jogar fora, e a inflexão tava aqui, ó, até desenhei ela. Então o Ethereum inflexiona, cota 2.814 dólares, tem uma figura gráfica, não é muito semelhante ao Bitcoin, mas tem o mesmo corpo, baixista, canal de baixa. O Ethereum a 2.815 dólares, objetivo a 2.622 dólares, a mesma coisa. Quem quer comprar Ethereum, faça-o de forma pequena, tá? Por quê? Porque você tem uma toada baixista, você continuar comprando, uma hora seu dinheiro acaba, e aí forçosamente você vai ter que ver ou esse cara sobe ou você vai ficar preso nessa operação. Solana, então, Coutinho, pra gente finalizar, então, o cenário de criptoativos. Bora. No caso de Solana, Solana tem uma figura diferente, né? Ela não faz aquele movimento de inflexão. Ela cai e ela lateraliza, né? E quando cai, lateraliza, também cai. Então, Solana mantém aqui uma figura também de envelope de baixa. O ativo tá, inclusive, num ponto bem ruim, né? Porque, assim, perder estes 119, 120 dólares, quando você puxa o histórico do papel, né, no caso aqui da cripto, é praticamente a mínima em região de acumulação, que é muito ruim. Então, assim, quem está comprado, por favor, fique atento. Se você pegar e der uma fibada nesse cara, eu vou jogar daqui para cá. Ah, esqueci que no Black Arrow é ao contrário, daqui para cá. Vamos pegar ele daqui para cá, vamos ver se ele chega a pegar. Chega. Então tá aqui. Solana, 119 dólares, perdendo o suporte. O objetivo desse cara, 90 dólares e 35 centavos. Perfeito, Coutinho. Para a gente também retomar um pouco do cenário local, eu vou pedir para que você analise também as ações que mais agregam pontos aqui para o Ibovespa na questão de variação. Que a questão, também eu trago então, PetroRecôncavo, que está subindo 3,12% aos R$10,90, Coutinho. Bora. Quando você olha para a RECV3, deixa eu ver se esse cara tá surfando a alta de hoje. Tá. PetroRecôncavo ok, né? Ou seja, o ativo sobe 3,12, né? Quem tá comprado tá felizão. Mas, de novo, tá mal comprado. Se você olhar a figura de PetroRecôncavo, ela é baixista, pivôzão de baixa. Aqui eu imaginei, né, que ele poderia inflexionar para cair, ele não chegou a inflexionar. Ele segue lateralizado. Então, assim, qual é o problema desta situação? Novamente, você está dentro de um canal. Dentro de um canal você perde duas coisas, tempo e dinheiro. A que mais me preocupa, né, para quem conhece, é tempo. Então, quando você olha para PetroRecôncavo, fica atento, por favor. A formação gráfica desse cara é baixista, canalzão de baixa desenhado aqui. PetroRecôncavo não pode perder R$10,47, se perder a Zeda. Se subir e for acima de 11,29, quer ver esse gráfico? Olha, Brava. Brava é praticamente PetroRecôncavo um pouquinho adiantado. É a mesma estrutura gráfica. Então, se esse cara eventualmente acordar, sua máxima passa a ser, vou deixar desenhado aqui, R$12,36 para depois, posterior queda. Antes da gente também seguir com outros pedidos e outros papéis aqui, Coutinho, vamos analisar esse Bovespa, deu uma arrefecida na alta, agora um avanço de 0,43% para a Bolsa Brasileira, 158.005 pontos, ameaçando perder o patamar dos 158 mil pontos, hein, Coutinho? Bora. Quando você olha para o Ibov, olha só, o Ibov é assim, o Ibov é baixista, né? Isso todos já chegaram a essa conclusão. Então, você vinha aqui numa alta, né? O Ibov veio aqui na tua alta infinita, bonitão. Deu uma lateralizada, né? Ou seja, o ativo quando ele para de subir, ele primeiro lateraliza para depois fazer um movimento contrário. A linha branca é o que a gente carinhosamente está chamando de Flavius Day, né? Que é o dia 5 de dezembro, a sua mínima. O Ibov está aqui, está tentando aqui sobreviver. O Ibov é praticamente o gráfico do mini índice, espelhado, logicamente, com um fator de diferença. Então, o Ibov a priori para baixo, e aquilo que eu falei para o mini índice vale para o Ibov. O candle, ele não me diz nada. Então, assim, deu uma desacelerada. Não sei se eu posso falar que esse cara amanhã sobe, não sei se esse cara continua. Eu tô no meio do gráfico, eu tô no meio do movimento, eu tô longe de linhas de inflexão. Então, assim, ok, vamos aguardar agora. O que sim, eu trouxe de manhã e vou trazer para vocês agora é aquilo, né? Quem está comprado em ativos beta positivo, que são ativos que andam junto com o Ibov, por favor, fique atento, né? Porque se o Ibov efetivamente montar um pivôzão de baixa, os ativos do Ibov, os ativos de BX50, os ativos que andam junto, que se movimentam de forma pareada com o índice Bovespa, esses caras vão vir para baixo também. Então, por favor, protejam as suas operações. Agora a gente tem a questão dos feriados no final do ano, então muita coisa pode acontecer. Então trabalhem com cautela, principalmente com o Ibov virando.
4,39, Coutinho. Eu vou aproveitar também que eu tô vendo o Helder aqui no nosso chat pedindo análise de dólar. E dólar realmente lateralizado, recuo de 0,02%, agora R$ 5,532, Coutinho. Análise de dólar novamente. Bora. O dólar no diário, a gente pode fazer uma no diário e uma no intraday. No diário a gente segue meio que no 0 a 0, né? Então Flávio's Day tá aqui a R$ 5,521. Andou e não saiu do lugar. O dólar hoje chegou a R$ 5,571. A gente falou isso no início da minha apresentação hoje com vocês aqui, né? Ou seja, subiu 50 pontos e voltou. Agora a gente está ali lateralizado a R$ 5,532. Formação gráfica do dólar para posição, ela permanece altista por enquanto com esse candle aqui, que é um perigo, né? Isso aqui é um martelo invertido no final de uma alta. Então assim, esse cara para pegar e dar uma pancada para baixo é 2 minutos. Então, figura gráfica ruim. Quando você vai pro intraday desse cara, esse cara bateu uns R$5 que eu cantei de manhã cedo, que era um ponto de inflexão, ele inflexionou certinho no lugar, e aí depois ele acabou não subindo mais, né? Aí ele lateralizou, e agora se você perguntar para mim, bom, beleza, Coutinho, depois de tudo isso, qual é o destino do dólar? Por enquanto, o destino do dólar passa a ser baixista. Você tem uma queda, você tem uma lateralização, e você tem um possível movimento de queda. Então quem está comprado no dólar, fique atento. Você pode usar 16 como suporte, você pode usar 13 como suporte, mas o dólar agora monta uma figura de cunho baixista. Por favor, atento quem é day trader de plantão na ponta comprada do dólar. Perfeito, dólar agora no 0 a 0 também, a gente segue acompanhando esse cenário pro Ibov e pro dólar. Vamos então retomar aqui os pedidos da audiência com o nosso Marcelo Coutinho. Não se esqueça também de deixar o like. Coutinho, você é o puxador de likes oficial do Manhã TC News. Queria que você também nos dê a honra. Imagina. Poxa, Coutinho, de também puxar esse like aqui pro nosso Tarde TC News. Puxar o like aqui é fácil, porque você tem a Mari, você tem a Sandrinha. Pra quem não sabe, hashtag todos amam a perfeitinha. Ela mandou um WhatsApp pra mim, brava, que eu parei de chamar ela de perfeitinha. Pra quem não sabe, a Sandra não erra. É porque eu comecei a errar, por isso que ele parou de me chamar assim. Oh, meu Deus. E a questão do like não tem nem o que falar, né, pessoal? Por favor, para deixar o pessoal aqui, né? Eu chamo de meninos porque eu tenho idade aqui pra ser cuidador aqui desse pessoal, entendeu? Então, por favor, dedo no like. A gente vai bater quantos hoje? Quanto você quer? Quantos eu pedi likes? 1.900. A gente tá com 1.800. 100 likes Dá pra em alcançar, 18 minutos. Opa. Nunca duvide da nossa audiência. Você quer ver uma coisa, pessoal? Por gentileza, dedo no like para essas duas moças aqui. 100 likes numa fração de minutos. Quer que eu pegue o cronômetro? Eu cronometro também. Vamos nessa então, vou atualizando aqui, Coutinho, até o final dessa programação, se não bater os 1.900. Não, vai bater 2.000. Olha só, promessa, hein? 2.000 likes até a minha saída às 17 horas. Olha, então, 2.000 likes estão pedindo pra você cantar. 2.000... O quê? Cantar ou dançar. Não. Ele dança, ele dança. Quem JD Silva? pediu? Não, lindinho. Pra 2.000 likes, pra cantar e dançar tem que ser mais. Poxa Pra cantar vida. e dançar você volta, tem uma... Ursinho blau blau. Não. A gente fez o código. Agora Se começa você o não bullying. segue nas nossas É redes bullying sociais... de manhã, é bullying à tarde, Você achou que você ia se livrar, Nada. é Coutinho? bullying de qualquer lado. Não, vamos falar assim, 2.000 eu... 2.000 eu dou uma palhinha? 2.000 eu dou uma palhinha, vai. 2.000 likes eu dou uma palhinha. Vai alegrar a me nossa senti tarde. Em homenagem à prestigiada. Sandrinha. Com Em homenagem a Mari, certeza. 2.000 likes eu dou uma palhinha. Então tá bom. Então 2.000 likes. Ó, então o pessoal tem até às 5 horas, até às 5 horas da tarde. Corram. Dedo no like. A gente quer viver isso. Vamos seguir então. Paixão! Ou não, né? Talvez as pessoas não queiram ouvir, Coutinho, não vai ter você like. Vai começar a tomar uns dislikes aí. Aí tiram os likes. Nossa, ai que triste. Não. Vamos nessa então, Mari. Vamos Vamos com os seguir. pedidos, a gente segue. Quem sabe, contemplando os pedidos da audiência, as pessoas deixam um like aqui pra nós. Acho melhor, O acho melhor. Turbinex, aqui, olha o nome, o Turbinex no nosso chat do YouTube pedindo pão de açúcar PK3, por gentileza. Foi muito educado, então vai ser o primeiro aqui nessa bateria, Coutinho. Bora, olha só, no caso de pecar, é um ativo que eu falo bastante, né? Não gosto da tese. É um ativo de baixo valor unitário, então você acaba se alavancando em cima dele. É um ativo bem errático em termos de movimento. Então, assim, você tem um canal agora que é o principal, que é o laranja, 335, 414. Então, assim, você nota que você praticamente não tem figura, né? Então, esse cara, primeiro ele vinha de um canal longo, 4,50, 2,61, voltou para 4,50, não voltou para 2,61 e não voltou para 4,50. Então, ele meio que faz aqui
uma figura de convergência. Então, assim, Pecar 3 é um ativo muito especial, né? Assim, não é um cara que eu opero, eu não vejo tendência, eu vejo um risco mais elevado. No curto prazo, como não tem figura, eu vou pro harmônico, né? O que é o harmônico, para quem não sabe? É quando você tá dentro de um canal e você simplesmente vai de fundo para topo ou de topo para fundo e você fica fazendo, isso se chama, né, em análise gráfica, movimento harmônico. No curto prazo, o harmônico de Pecar é para baixo, então comprados, mal comprados, ativo cota R$ 3,76, objetiva 335, e aí, por favor, fique atento, né? Se você quer entrar, aí realmente você tem que ter um apetite muito especial para poder operar Pecar. Caso contrário, para mim, eu deixaria como manutenção. Coutinho, nós já batemos os 1.900 likes. Já virou aqui, mas a meta são os 2.000. Vamos ver, pro Coutinho cantar aqui. Aqui no nosso WhatsApp, o Diego já mandou você dançando Ursinho Blá. Você viu o carinho, né? A pessoa para... Ela faz o corte da nossa transmissão, ela manda. Hoje de manhã mandaram um Superman, vocês viram? A gente tem também. Eu sou o Batman e a Sandrinha é o Robin. Jura? A gente, dupla dinâmica, o Kleber sensacional. fez e mandou pra nós, mas eu vi você de Superman também. Super legal. Super Fiboman, sei lá. Ai, pessoal, meu Deus. pessoal A se audiência é diverte. muito boa. Mas é isso aí, Pecar 3, por favor, fiquem atentos. Seguindo com os pedidos, então, nós viramos os 1.900, vamos até os 2.000 pro Coutinho cantar aqui no nosso Tarde TC News, mas a gente segue com o pedido de Asas, Asa 3, esse é o pedido do Alor e também do Caio Zanetti aqui no nosso chat do YouTube, Coutinho. Bora, deixa eu voltar aqui, porque esse cara se recusa. Asa, cadê você? Asa, vem. Diz que ele me dá boicote, aí você tem que ir chamar até ele aparecer. Asa é com Z, né? Isso. Sim, 2 vezes. Não vem. Não, Asa 3, Coutinho. Não vem. Ah, veio. Apareceu. Tá lá. Asas cota 2,550. Deixa eu dar uma olhada no zoomzão desse cara. Mudou nada. Baixista, ele até chegou a inflexionar um pouquinho aqui, mas não suportou, voltou. O qual é o mesmo, tá? Comprados, mal comprados, ativo cota 2431, objetivo 2305. Chegando 2305, a gente vai pegar essa LTB e vai jogar ela pra cá, né? Porque aí você tem uma distensão do movimento. E esse cara permanece baixista. Vendidos, bem vendidos, ok? Se você tá shorteado no papel, beleza. De qualquer forma, ambos os casos, R$ 23,05 é o ponto da virada. Então, é um possível ponto da virada. Então, por favor, fiquem atentos. Este tipo de figura gráfica geralmente não inflexiona, né? Esse movimento muito longo aqui. Então eu acho difícil que esse cara vá e inflexione. Para mim ele é mais baixista. Então trata com cuidado quem está comprado em asa, caso esse cara rompa R$ 23,05. O Sabino Faisal, membro do nosso canal, pedindo análise técnica de Brava Energia. A gente já analisou no início da sua participação, Coutinho, mas eu vou pedir, só porque ele é membro do nosso canal, pra gente trazer a análise novamente. A Brava Energia agora avança 7,47% aos R$ 15,69. Arrefeceu um pouco a alta, na última vez que a gente acompanhou, estava subindo cerca de 9%, Coutinho. Isso daí é o que eu falei, né? R$ 16,11 é um ponto de inflexão para Brava. Quando você vai no intraday, esse cara já inflexionou. Então reitero, por favor, comprados em Brava, se deram super bem com o upside do papel aqui nesses últimos 3 dias úteis, coloca um stop nesse cara, porque se você deixar correr solto, você corre o risco de que Brava vá a R$ 13,30. Por favor, coloca um stop nessa operação. Perfeito, Coutinho. Na verdade, eu quero trazer também a nossa audiência, o olhar da nossa audiência para as ações da Micron, que reportaram resultados ontem, Coutinho, MU. As ações, elas chegaram a subir e disparam na sessão desta quinta-feira. O motivo para essa alta também está muito relacionado ao carro-chefe da Micron ser os data centers, a escassez de chips de memória em todos os setores de smartphones e grandes centros de dados, fez os preços subirem, ajudando a Micron a prever o lucro ajustado do segundo trimestre em quase o dobro das expectativas de Wall Street.
A Micron é um dos 3 principais fornecedores de chips de memória de alta largura de banda, ao lado da sul-coreana Samsung. Os chips são essenciais para o treinamento e a implementação de modelos de IA generativos como o ChatGPT. A consequência disso é que os preços das ações da Micron subiram mais de 160% neste ano. Coutinho, queria sua análise então para o papel da empresa. Bora, vamos lá. A gente chegou a bater um papo sobre esse cara e depois, Mari, se você deixar, eu respondo ali o Daniel, que o Daniel fez uma pergunta interessante, eventualmente o pessoal pode ajudar. No caso de Micron, olha só, o ativo subiu um palavrão, 330%, eu peguei de abril de 25 até a máxima. O ativo cota $251,27. Aqui não tem o que falar, né? Comprados, bem comprados, sempre com aquela ressalva, né? E aqui, de novo, a análise técnica brilha, né? Quando você olha, você se aproxima de uma resistência, ele vai lá, bate em volta, ele vai lá, bate e volta, ele vai lá, bateu e voltou. Então, essa questão da inflexão, ela é muito certa na análise técnica. Aqui, pianinho, você vai lá, coloca um triângulo ascendente, então o Micron agora altista. A formação aqui é, eventualmente, esse cara pegar. Eu até sugeri, eventualmente, quem quisesse operar, quem eventualmente nunca operou nos Estados Unidos, né, quisesse bater uma boletinha, esse aqui, por exemplo, seria uma opção, você comprar esse cara acima desta resistência a $260,59, tá bom? Com relação ao Daniel ali, ele faz uma pergunta importante, eu não sei se todos conhecem, né, Coutinho, quando tem a dedução do valor da ação no dividendo, ou seja, quando a empresa paga dividendo, o gráfico tem o mesmo sentido? Tem. E no caso do Profit, na maioria das plataformas, falando do Profit especificamente, o que acontece? Eles pegam e eles readequam o gráfico para trás. Só que tem gente que usa o que nós chamamos de gráfico não ajustado, ou seja, você pode pegar e vai fazer um gap, tá? Dependendo do comportamento do papel e dependendo do valor pago dividendo, faça o valor do papel. Então você tem, aí eu vou precisar lembrar, mas no Profit é aqui, ó. Opa, menu exibir, e aí você tem dividendos, juros, o Ctrl J, Ctrl K. E aí você pode ou não operar o gráfico ajustado, tá? Então geralmente D2, né, ou seja, paga-se o dividendo, no dia o gráfico fica, entre aspas, distorcido, e aí depois o que os vendedores de plataformas fazem é fazer um ajuste da série histórica para contabilizar essa diferença. Mas aí você tem as duas opções, operar ou não o gráfico ajustado. Eu prefiro operar ajustado. Perfeito, 4,51, ainda em Estados Unidos, né, Sandra? Tem um pedido em relação a uma empresa americana. O Kleber Neves Nogueira pede essa análise para Sigma Lithium, Coutinho. O ticker é SGML. Ele pede aquela analisada fibonacticamente pelo caro e assertivo Marcelo Coutinho. Ele já virou membro do canal? Ele ainda não é membro do nosso canal. Ele não é membro do canal? Tá aqui todos os dias e não é membro do canal. Ele não é membro do canal. Sigma Lithium. Então vamos lá. Ele que é o padrinho da Feboninha, não é um negócio assim? Sigma Lithium. Ele é o que mais gosta da Feboninha. Ele adora a Feboninha. Ele adora a Feboninha. Fiquei sabendo. Bom, Sigma Lithium rumo ao pó, brincadeira, lindinho, não fica bravo não, tá? Sigma Lithium cota $11,42. Eu vou só limpar esse cara aqui para entender o que tá acontecendo com ele. Então, olha só, Sigma Lithium, ele meio que lateraliza numa região de venda, então tem que ficar atento, porque essa região aqui, ela se espelha do lado de cá. Então você nota que você está na parte superior do gráfico, numa região de contenção. De qualquer forma, não montou nenhuma figura baixista ainda, então ok, eu acho que vale só a questão do heads up e eventualmente entender que Sigma Lithium, pelo fato de ainda não montar nenhuma figura de cunho baixista, a gente pode eventualmente achar que esse cara aqui é um envelopão de alta. Então, a priori, Kleber, comprado bem comprado, o teu stop fica abaixo de $10,08, o teu objetivo primário é $13,45, chegando lá a gente olha, este envelope, a expansão dele já me joga um objetivo, aqui é só visual, acima de 13,45, então beleza, chegando 13,45 você cola o stop, e aí na próxima semana, amanhã, dependendo de como esse cara, a gente vai bater no papo e ver o que acontece de $13,45 para cima. Obrigada, Coutinho. A gente segue com os pedidos da nossa audiência. Então, o Eticar, membro do nosso canal, de olho em Localiza Rente 3. A gente sai dos Estados Unidos para olhar a Rente 3 aqui no Brasil, Coutinho. Bora. No caso de Localiza, esse aqui também a gente falou, né? Pivôzão de baixa já está desenhado. Rente 3, inclusive, já perde o suporte a 43
R$40,75. A priori, o objetivo desse cara é R$40,28. Nota que eu não tenho nada que me gere uma inflexão. Dificilmente esse cara vai inflexionar para subir, a não ser que o mercado dê uma pancada e Rente 3 pegue e deu uma coladinha, né? Rente 3 é beta positivo, mas é beta positivo amortecido, né? Ele tem um beta próximo do índice Bovespa, porém menor do que 1. Então ele até acompanha a movimentação do Ibov, mas não tão de forma acoplada. Então, para que Rente suba aqui agora, o mercado inteiro tem que dar um up. A figura gráfica dele é baixista, o seu objetivo R$40,28. Gilson da Costa Azevedo passando na frente aqui de todos os pedidos, porque ele é membro do nosso canal, de olho em JHSF, Coutinho. Ele pede a sua análise, por favor. Vamos dar uma olhada em JHSF3. Eu gostei ali do Eike Batista, do Eike Grafista, que colocou: vamos lançar a Cleboninha. Meu Deus do céu. Irmã irmã mal-humorada da Fiboninha. Fiboninha. Sensacional. Ó, eu gostei, hein? Ô, Kleber, fica aí se você quiser um dia fazer uma visita, né, e trazer a Cleboninha. Eu coloco a Fiboninha de um lado e coloco a Cleboninha do outro. Não tem o menor problema. Sabe que você, como é uma pessoa de sucesso, número 1, forçosamente você vai virar membro do canal. E número 2, aí, amparado pelo Eike Grafista, eu gostei da ideia. Acho que eu vou transitar aqui dentro da TC News, a gente ter a Cleboninha para ser irmãzinha da Fiboninha. Me aguarde, lindinho. Eu acho que eu vou evoluir essa ideia. Muito bom. E ó, você que tá aí na transmissão, não se esqueça de colocar o seu like. 5 minutos para as 5 horas da tarde. O Coutinho prometeu que se chegar a 2.000 likes, ele dança aqui no Tarde TC News. Não, eu canto. Calma, meu amor. Eu não tá, facinho assim. desculpa. Eu canto. Ele canta pra e dançar dança. É mais. Boa, bora lá, Coutinho. Pra dançar, se você quiser, você pega o vídeo e aí pro deleite. Mas já foi. Mas tem o deleite de quem não assistiu, né? JHSF3 na tela, R$7,68. Altista, né? O curto prazo me desagrada um pouco de novo, né? Essas formações de triângulo, né? Então nota que esse cara subiu. Na hora que ele foi, ele perde. Então, de novo, prepara a montagem de um canalzinho de baixa. Quem tá olhando para esse gráfico e eventualmente quer ver esse gráfico um pouquinho mais adiantado, olha para Google, GOOG, praticamente o mesmo gráfico. Então, assim, no caso de JHSF3, o ativo cota 766 em cima de um suporte a 7,54. Então fique atento porque perdeu o 7,54 a Zeda e aí pode trazer esse cara a 6,49. Oncoclínicas, pedido do JPS, membro do nosso canal, passando na frente aqui também com os pedidos. Onco3, Coutinho. Onco3 a gente falou, né? Ela fez o movimento que eu imaginei, que era a lateralização e posterior alta, deu certo, eu cantei isso lá atrás. E aí pedi que tivesse um cuidado, porque 2,73 é ponto de inflexão para esse cara. Nota que ele chegou a subir, foi a 2,98 e já voltou. Então, de novo, eu tenho uma possibilidade muito forte que Onco 3 inflexione. Colo stop nesse cara. E, de novo, pessoal, o stop neste tipo de operação, ele é sempre ganha-ganha. Porque se você pega e estopa próximo das linhas e dá certo, você foi estopado na máxima, porque esse cara pegou e derreteu. Se esse cara continua subindo, beleza, você continua posicionado. Então, ou você é estopado na máxima, ou você continua posicionado em algo que está dando certo. Então, por favor, não negligenciem essas viradinhas aqui, porque essas inflexões, elas são extremamente importantes. Aqui você nota, o ativo chegou, é uma bela de uma alta, monta um martelo de reversão, que é uma outra figura gráfica, e joga esse cara para baixo. Obrigada, Coutinho. O Teixeira, também no nosso chat do YouTube, pede análise de Lojas Renner. LREN 3, vamos dar uma olhada. No caso de LREN 3, baixista, né, fazendo aqui um possível movimento de reversão. Então, ó, inflexionou, pode inflexionar. Você vê que hoje esse cara já não deu certo, né? A inflexão do dia de hoje, você nota que esse cara pegou, ontem foi o ponto de toque, então hoje ele poderia ter dado uma inflexão. Não inflexiona, faz topos descendentes. Então aqui, Lojas Renner, para pegar e dar uma vazada, 2 minutos. Por favor, comprado, fique atento. 13,22 é o ponto de corte. E teu stop tem que estar abaixo. Obrigada, Coutinho. Vamos com mais alguns pedidos, então. Aura 33, Luísa Pereira aqui no nosso chat também. Então, olha só, a Luísa deve estar muito feliz.
Aura sobe. Ó, a Aura bateu no objetivo, então. Então tem duas pessoas extremamente felizes. A Luísa e o Gabriel Junqueira. Porque esse cara bateu a 9... Qual foi a máxima de hoje? 9289. O meu ponto de saída era 9284. Olha só a grande sacada do Fibo. Aqui o Fibo brilha. Aqui verdadeiramente o Fibo é imbatível. Olha só. Ele vai lá, toca na tua linha, a tua ordem de saída não tá, aí ele pega e se despede de você. Essa é a grande sacada do Fibo. Fibo é a única ferramenta que te projeta o futuro. O resto, nada te diz aonde vai. O Fibo diz. Então aqui era R$ 92,84. Ele foi lá, deu uma beliscada no 84 e começou a cair. Por favor, coloquem um stop na operação de Aura. A Aura tem um movimento que, primeiro, o gráfico é no semanal, então é um movimento longo. Então, se a Aura resolver inflexionar num gráfico semanal, a queda é gigante. 2 candles semanais minimamente te traz esse cara para 80. Então, por favor, protejam as suas operações de Aura. Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, Coutinho, CSMG3, para o nosso ouvinte abrangente. Olha só, abrangente, falamos de manhã cedo aqui, o Junqueira fez uma explicação muito interessante de Copasa. Copasa eu dei call de compra, inclusive acima de 4,347. O ativo agora tem que ser monitorado em função da questão da privatização. O Junqueira fez o paralelismo com o Sabesp. A formação gráfica é um envelope de alta bonitão. Então, comprados, bem comprados. Fique atento, novas compras acima de 4,347, objetivo 4,753. Obrigada, Coutinho. Excelente. Agora sim a gente chega no pedido do Rômulo. Ele de olho em Vulcabras. Também é pedido que chega aqui no nosso WhatsApp do Rodrigo DDD 92. Vulc 3 com você, Coutinho. Bora. No caso de Vulcabras, formação gráfica também tá bonitona, gráfico meio longo, né? Primeira coisa a fazer é jogar no semanal, senão ele acaba ficando meio errático. Formação de envelope, subiu, lateralizou, deveria ter subido nesse candle, ainda não subiu. Então é aquilo, né? A lateralização, ela começa a corroer custo de oportunidade à medida que o ativo vai. Aqui no gráfico semanal, esse cara lateraliza há 6 semanas, então praticamente 1 mês e meio. Que esse cara pega um pouco menos, que esse cara pega e fica lateralizado. Não tá mal comprado, mas o que me incomoda é 1 mês e meio no mesmo nível de preço. O Luciano Borges aqui no nosso chat, ele quer saber sobre o setor de celulose. Ele pergunta, na sua visão, Coutinho, qual que é o melhor, Suzano ou Klabin? Então, Susb 3 e a Unity de Klabin depois, Coutinho. Vamos colocar lado a lado e a gente pega e dá uma olhada. Susb de um lado e KLBN, ele pediu a Unity, 11. né? Double clique do outro. Olha só. Eu acho que a gente comentou algo sobre, né? No caso de Susb, no curto prazo hoje, né? É para colocar o stop no 5191 para esse cara não cair. Ele tá numa região de acumulação, parte inferior do gráfico subindo. Então, assim, se eu for olhar pura e exclusivamente qual subiu menos, é Susb. Quando eu olho para Klabin, Klabin tá no diário. Deixa eu jogar esse cara no semanal só para ver o que tá acontecendo. Tá. Quando eu olho para figura gráfica, eu também fico com o Susb. Sabe por quê? Porque quando eu olho para Klabin, eu vejo que Klabin tem uma formação gráfica que meio que já bateu no objetivo, ó, já tá na segunda linha indo para a terceira. Então, assim, no caso de Klabin, o que deve acontecer? Esse cara inflexiona no 8,30 para subir. No caso de Susb, sequer fez a primeira figura de cunho altista. Então, assim, Susb tem, falando de mais médio, 2, 3 meses aqui de upside, pelo que eu tô vendo aqui agora, eu acho que Susb tá melhor. Susb não tem figura gráfica primária, Susb tá na parte inferior, Susb tá atrasada, Susb não subiu tanto quanto Klabin, então depende muito da estratégia de trade que você quer fazer. As duas no D0 são venda, tá? Ou seja, Susb tem inflexão no 51, Klabin tem inflexão no 18, fica atento, tá? Quando eu digo venda no sentido de estopar. Mas se fosse colocar as minhas fichas, se você quiser dividir, ok, mas eu faria, exemplo, um 70-30 Susb Klabin. Perfeito, Coutinho. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso Tarde TC News. 5:02 da tarde, vou até atualizar aqui a nossa página no YouTube. Olha a vontade dela de dar os likes. Olha a vontade. Quanto deu? 2.000, brincadeira, 1.900. Poxa, nem um chorinho? Yesterday. All my troubles seem so far away. Pronto. Muito bom. Muito obrigado bom. a todos. Now I need a place Foi um prazer. away.
Oh, I believe. Forma um coro. Isso daí. Yesterday. Dá pra fazer, ó, coloca as 3 aí, entendeu? Gente, meu chefe, vamos continuar. Coutinho, que show, adorei. Muito obrigada, Marcelo Coutinho. Muito obrigada, Coutinho, por ajudar a gente também com os pedidos da audiência durante essa 1 hora de Tarde CC News, trazendo informação, falas do presidente americano. Te agradeço imensamente, Coutinho. Uma ótima quinta-feira. Obrigado, tá bom? A gente se vê. Tchau, pessoal. Um abraço pra vocês. Boa tarde. Tchau, Andrezão. Obrigado. Tchau, perfeitinha. Hashtag todos amam Sandra Te Lacerda. adoro. Bora lá, então. Vamos seguir com a cobertura desse mercado. E eu vou destacar também um urgente que pintou no Financial Juice, afirmando que democratas da Câmara dos Representantes apresentam um projeto de lei para proibir a venda de chips dos Estados Unidos, chips de inteligência artificial dos Estados Unidos para a China. O deputado democrata Mix emite